sem presbitério não se ordena um homem, né? Paulo nos ensinou isso na palavra. Então eu quero convidar as autoridades aqui presentes que venham aqui na frente, por favor. Todas as autoridades aqui presentes. Os pastores, missionários, evangelistas, não é? Esse é o pastor Eduardo Rocha, meu amigo, há mais de 30 anos. A esposa dele, psicóloga Silvia, irmã Angélica, muito querida, muito amada, nossa amiga há muitos anos. O esposo da irmã Angélica, o pastor Jorge, não é? Alguém mais? Alguém mais que você vê como autoridade constituída? Presbítero, pastor, bispo? Alguém mais aqui que eu não tenho falado o nome? Não. Muito bem, irmãos. Apóstolo Paulo, ele dá instruções para um momento como esse, né? Nós deveríamos primeiro termos pregado a palavra, mas isto pode ser assim e pode ser de uma forma diferente, né? Eu preferi desta forma que eu vou fazer agora. Não é a primeira vez que eu instalo um presbitério, obviamente não é a primeira vez que eu ordeno um homem, nem a primeira vez que eu consagro uma mulher. Esses 20 anos de igreja Missão Evangélica Manaim Ribeirão Preto, nós temos ordenado muitos pastores, alguns já são bispos hoje, alguns dirigem uma igreja também, não é? E assim Deus colocou no meu coração. Mas instituído então esse presbitério, vai ser lavrado uma ata, vai ser registrado em cartório, ele vai receber um documento, uma credencial, e ele vai levar isso para a vida toda no seu coração e também na sua carteira. Mas a Bíblia diz, amados, em 1 Timóteo capítulo 4, que existe uma instrução, existem instruções para os homens de Deus. Alguns chamam de presbíteros, outros chamam de pastores. É claro, os contendenciosos sempre acham alguma coisa para falar em cima do que for dito. Nós não temos esse costume. Mas em 1 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz assim: mas o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos com letras minúsculas, e enganadores, e a doutrinas de demônios, pela falsidade, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A Bíblia diz também, em 1 Timóteo capítulo 4, sobre a fidelidade e a diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade. Porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, disse o apóstolo Paulo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. E estas são palavras abençoadoras de Deus para um momento como esse. Se você crê, diga amém. Amém. Amados, nós estamos cumprindo um protocolo. Sem eu receber uma investidura
da igreja que eu represento lá em Ribeirão Preto, São Paulo, 800 quilômetros daqui, eu não poderia estar aqui. Hoje, na igreja Missão Evangélica Maranhão de Ribeirão Preto, toda a igreja sede está reunida e de joelhos dobrados para esta investidura pastoral. A minha esposa, a missionária Jamile, ela está com toda a igreja, com todo o véu do presbitério, com todos os homens de Deus engravatados, dos diáconos para cima, estão de joelhos enquanto nós estamos aqui nessa noite. Temos nos falado por telefone todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, e todos lá concordam com o que eu vou fazer aqui agora. Eu reconheci o pastorado do pastor Jorge, ordenei a irmã Giane missionária, hoje já é uma pastora, ordenamos a irmã Silvia como missionária transcultural, o pastor Eduardo Rocha como pastor, e tudo isso traz ao meu coração uma alegria muito grande, além de todos os outros homens. Não é difícil fazer isso, é muito fácil. É fácil para mim, mas não é fácil para o irmão que vai receber essa investidura. Existe uma fórmula e eu acabei de copiar, eu acabei de ler o que está escrito, então não é difícil, e qualquer pregador, pelo menos que tenha uma leitura, ele pode ler e consagrar uma pessoa se ele estiver em santidade, consagração de vida, e ele foi reconhecidamente líder de um trabalho. Talvez você estranhe o meu tom de voz mais formal, mas o Senhor ensinou a nós, bispos, que tudo de uma igreja tem que ser formal. Uma igreja, ela não é outra coisa a não ser: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Se uma igreja perder esta visão, ela já não é mais igreja. Ela precisa ser isso. Porque quando ela está igreja, ela é igreja, o próprio Espírito Santo faz a propaganda daquele lugar. E ele vai trazendo as pessoas, e elas sentem no coração uma necessidade de ir àquele lugar, porque ali naquele lugar elas vão receber alguma coisa de diferente. Tudo que passa pela vara, pelo cajado de um pastor é abençoado. Tudo. Existem várias denominações, eu sei, eu conheço. Eu já fui convidado para pregar numa denominação chamada Deus é Amor, não sei se aqui no Rio vocês a conhecem, e ela tem uma doutrina de usos e costumes, que é não usar barba, não pode deixar o cabelo crescer e tal, e eu estava de cavanhaque. Só que quando me fizeram o convite, foi por telefone. E eles conheciam a minha história de pregar, mas não tinham me visto de cavanhaque, igual o irmão Gustavo lá de Ribeirão ali. Eu estava de cavanhaque. Quando eu cheguei, eu causei um escândalo, porque eu havia sido anunciado como bispo pregador da noite, mas eu estava usando um cavanhaque. Quando o irmão que me convidou me viu, ele disse: misericórdia, o que eu fiz? Eu não entendi. Quando não entendo uma coisa, eu aprendi nas psicologias que eu preciso conversar sobre elas. Se eu não entendo uma coisa, eu pergunto. Não é? Se eu não ouço, eu digo: pode repetir, por favor? E eu sou chato, eu gosto de entender. Eu sou igual a mãe do piolho. Eu gosto de entender. Enquanto eu não entender, eu não sossegue. Vou lá, escrafuncho, não é?